Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, como para que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta, sua atitude de fé, lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Meus amados de Deus, hoje nós celebramos a solenidade de São José,
patrono da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, a Igreja Universal, a verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Essa festa que hoje nós celebramos, ela é muito antiga, ela é do século XV. Do século XV, essa grande devoção, este grande amor que o povo tem para com o Pai adotivo de Jesus. E em 1621, ela se estendeu por toda a igreja. E como João 23, Papa também, ele colocou no cânon romano, ou seja, no livro, essa solenidade como sendo uma das mais importantes também para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, celebrar hoje São José significa, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor confiou sua casa a José. José é um homem prudente e fiel, que nos convida também a sermos como ele, homens, mulheres, prudentes e fiéis à vocação que Deus nos concedeu. Aqui o grande prodígio da pessoa de José. Foi fiel naquilo que Deus lhe concedeu. E aí surge uma pergunta: será que nós somos fiéis à nossa vocação de batizados? Deus também nos confiou uma casa. A casa hoje representa a igreja. E a grande missão da Igreja Católica é exatamente propagar, divulgar, alimentar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É ensinar, é preencher, é resgatar o coração daquele e daquela que se encontra aí excluído, abandonado. Diante disso, meus irmãos, nós escutamos na primeira leitura que fala e evoca as promessas dos antigos, que anunciava a chegada de um rei forte, um rei justo. E esse rei tinha que vir da descendência de Davi, um rei tão forte que veria arrebanhar, resgatar, um rei que daria às suas ovelhas um pasto verde, um rei que salvaria todos aqueles que necessitavam. E quem é este rei que virá, que será concebido? Nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura já nos dá uma prefiguração, já nos lança para o Novo Testamento. E é com a Virgem Maria, com o sim que ela deu, que ela concebe, gera o nosso Salvador, o verdadeiro rei, aquele do qual José teve o grande amor de cuidar, aquele do qual José recebeu como seu próprio filho. Mas José sabia de sua missão. A missão de José era educá-lo na lei de Deus e na lei também humana do seu tempo. E nós também, assim como José, devemos aprender isso, a educar os nossos filhos, os nossos pais,
na lei de Deus, na lei da igreja e na lei também que o mundo também nos pede para vivermos, a lei da justiça, da sua solidariedade e assim por diante. Então, meus irmãos, do Evangelho de hoje, vocês perceberam que o anjo, que simboliza a presença de Deus, é enviado a José para que ele assuma essa sua missão, porque José quer abandonar Maria em segredo, porque Maria está grávida, não por obra sua, mas por obra do Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, está a doutrina de que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Foi Deus que preservou Maria do pecado original. Foi Deus que concebeu Maria virgem. Foi vontade de Deus, não foi vontade humana. O que aconteceu em Maria foi vontade de Deus. Deus olhou para a humildade de sua serva e disse: Maria, tu serás a mãe do Salvador. Tu gerarás aquele que chamará o Emanuel, o Deus conosco, o Deus próximo de nós. E você, José, o que é que diz o anjo do Evangelho de hoje? O que é que o anjo vai dizer para José fazer? José, tu darás o nome de... O padre está surdo, mas escutou. De Jesus. Gente, José foi o homem que menos falou na Sagrada Escritura, mas pronunciou um dos nomes mais importantes de todos os tempos. Jesus serás chamado. O homem que, com a sua simplicidade, pronunciou o nome daquele que daqui a alguns dias nós faremos memória da sua paixão, morte e ressurreição. O nome daquele que nos resgatou do pecado para nos dar a vida nova. Portanto, meus irmãos, quero concluir assim com vocês, falando 3 pontos essenciais para colocarmos na nossa vida em relação a este homem chamado São José. Primeiro é que José foi um homem humilde. Deus só pode habitar no coração humilde. Como é que Deus pode habitar no meu coração se ele está cheio de, desculpa dizer, de porcarias, de infidelidades? Como Deus pode habitar na minha casa se eu não dou espaço para Deus? José, o homem humilde, despojado, desapegado. Deus, vendo essa humildade de José, realiza em São José grandes e grandes milagres. Segundo, São José, o homem fiel. Como eu disse antes, José fiel à sua vocação. Terceiro ponto, vou citar aqui Santo Tomás de Aquino e São Bernardino de Sena. Eles diziam assim, interessante: quando Deus concede a alguém uma missão muito elevada, eles estão entendendo o que eu estou falando, né? Estão repetindo tudo de novo. Quando Deus nos concede uma missão muito elevada, Deus nos concede a capacidade, ou seja, a graça de levarmos à frente essa missão. Santo Tomás de Aquino e São Bernardino de Sena diziam isso. Esses dias eu escutava essa frase de maneira diferente, uma camiseta, que dizia assim: Deus escolhe
aqueles que Ele quer e os capacita. É assim. Não importa se nós somos fracos, pecadores, o que Deus quer de nós é que sejamos abertos à sua graça. Seja como um vaso que se deixe preencher pela graça de Deus. E quando esse vaso se preenche, gente, o que é que se exala? A bondade, a solidariedade, a justiça, o compromisso com a comunidade, o compromisso com a igreja, o compromisso com o próximo. E aqui vem outra virtude de São José, quarto ponto: homem justo. Agora eu vou explicar para vocês o que significa na Bíblia a palavra justo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra justo significa aquele que possui um coração reto, aquele e aquela que tem um coração com boas intenções. Isso é uma pessoa justa. Coração reto, intenções boas. Aquele que procura observar os mandamentos de nosso Deus. Isso é uma pessoa justa. Pergunto-vos: será que nós estamos sendo justos? Segundo a Bíblia, retos, de boas intenções, cumpridores da lei de Deus, não meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes dessa palavra de Deus. Será que nós estamos sendo justos? Acima de tudo, não somente com Deus, mas conosco mesmo, com nós mesmos. Porque às vezes nós temos justiça para com o outro, mas não temos para com a gente. Às vezes temos justiça para com a gente e não temos a justiça para com o outro. Não há uma separação. Eu devo ter justiça para com o outro e também para comigo mesmo. Por fim, termino dizendo, com as frases de João Paulo II, que até coloquei aqui. Ele dizia assim, João Paulo II, que é beato: São José é a prova de que, para sermos bons e autênticos seguidores de Jesus Cristo, não necessitamos de grandes façanhas, de grandes obras. Veja só como ele trabalha na paróquia. Veja só como ele proclama a palavra de Deus. Vejam só os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Vejam só o ministério de música. José nos ensina que, para sermos bons e autênticos seguidores de Cristo, não é necessário somente grandes façanhas, mas o que? Viver as virtudes humanas de forma autêntica, ser bondoso, caridoso, prestativo.